Olá, seja bem-vindo. Se você tem sido abençoado com as mensagens do canal, convido você a compartilhar, sendo um colaborador e divulgador dessa obra. Vamos juntos semear a palavra de Deus na vida daqueles que precisam de Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre imitadores de Cristo. O texto de nossa reflexão está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. O poder do exemplo é proverbial. Nós somos constituídos de forma a ser movidos, bem como dirigidos por ele. Ele nos ensina como agir e nos impele à ação. A Bíblia é um livro de modelos. Ela está sempre nos dando o exemplo de pessoas que deveríamos imitar. Contudo, ela sempre traz a exortação do tipo de modelo que estamos imitando, pois em todos eles há coisas a se imitar e coisas a se evitar. Acima de todas as coisas, a Bíblia destaca em alto relevo, além de todos os homens, o caráter de Cristo, o exemplo perfeito a ser imitado. Ele é um exemplo para todas as pessoas. Jesus é o modelo perfeito que devemos imitar. Nós estamos sob as mais solenes obrigações de seguirmos os seus passos e fazermos o que ele fez. Jesus não foi uma mera personificação de uma pessoa a ser seguida, mas a própria encarnação de Deus. Foi ele mesmo que disse: "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste." E ninguém mais do que ele nos mostrou como ser obedientes e a imitar nosso Pai Celeste, refletindo o seu caráter santo e justo. Tudo o que Jesus fazia era para cumprir a vontade do Pai. Ele disse: na verdade, eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. E também, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: tornem-se meus imitadores, e acrescenta: como eu o sou de Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja marcada por muita carnalidade por parte dos membros. Embora eles tivessem todos os dons atuando, eles ainda eram imaturos e carnais. Essa talvez seja a razão pela qual Paulo estava suplicando para que a igreja imitasse a boa conduta apresentada por ele, visto que ele estava a imitar a conduta de Cristo. Talvez para eles fosse difícil pensar em imitar Cristo. Talvez fosse algo distante da realidade para eles naquele momento. Então Paulo enfaticamente diz: olhem, eu imito a Cristo, e vocês imitam a mim. Quando pessoas convertidas ainda apresentam comportamentos muito carnais, talvez para elas seja impossível pensar em ser como Cristo. Talvez elas precisem de alguém para imitar, antes de conseguir de fato olhar para Cristo na intenção de ser como Ele. Quando estamos em Cristo, aqueles que nós discipulamos será mais provável que se torne semelhante a Cristo, e serão capazes de ajudar outros a se tornarem semelhantes a Cristo. E pensando sobre isso é que devemos refletir. Será que eu e você podemos ser exemplos de boa conduta? Será que, como Paulo, podemos dizer: ei, eu imito a Cristo, então você pode ficar em paz para me imitar? Somos uma carta viva, escrita com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo de Deus. Que nossa vida reflita o caráter de Cristo em nossa conduta e modo de viver a vida transformada que o Senhor nos deu em seu Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe.